Na minha companhia já tenho um painel para comentar todas estas informações sobre as negociações. Tenho precisamente o advogado Pedro Proença, também o jornalista Alexandre Malhado e o Armando Esteves Pereira, que é diretor-geral editorial adjunto da Média Livre. Muito boa tarde aos três. Continuamos sempre com o Francisco Penin também para nos dar as informações de última hora. Armando, começo por ti e por estas negociações que aparentemente estão em curso com o Paquistão a tentar mediar o conflito. Sim. O Irão já disse que não queria aceitar o plano de paz de 15 pontos e também não parece muito receptivo a este plano que foi proposto pelos intermediários. O que é que te parece que vai acontecer? Depois deste ultimátum de Trump, e aqui a tradução muito urbana, porque no inglês é muito mais boçal do que esta mensagem, e nesse aspecto a urbanidade da tradução justifica-se. De facto, os Estados Unidos têm poder aéreo, têm supremacia militar, mas não conseguem o objetivo principal, que é a mudança do regime, nem derrotar o governo do Irão, de um povo e de um regime que está preparado para o sacrifício. Podem levar o Irão para a idade da pedra, mas isso é onde o Irão já está. Portanto, sem tropas no terreno, os Estados Unidos e Israel não conseguem os seus objetivos militares. E estamos aqui num beco sem saída. E para países como o Paquistão é dos países daquela região mais atingidos por esta guerra, porque é o país que tem menos reservas de petróleo e é um país muçulmano, é o único país de maioria muçulmana com bombas nucleares, portanto uma potência regional importante, e também que tem uma minoria xiita, que é a população maioritária do Irão. O Irão é o maior país do mundo de xiitas. Portanto, interessa ao Paquistão e interessa a todo o mundo árabe e ao Golfo que haja paz. Portanto, mas a paz não pode ser como a paz que o Trump quer, que é ou perdem ou desistem ou vamos levá-los para a idade da pedra. Portanto, vai ser muito difícil, a menos que haja uma plataforma de entendimento, e a plataforma de entendimento tem que ser o Trump encontrar um argumento que lhe dê a vitória e desista desta guerra absurda que está a custar muito a todo mundo, que está-nos a custar a todos, vai-nos custar inflação, eventualmente desemprego, um grande custo global, mas para aquelas regiões do Golfo vai pôr em perigo a existência de algumas cidades e de alguns países do Golfo. Para o mundo vai significar mais fome, porque se não houver, com o preço que estão os adubos e outros fertilizantes, a produção agrícola vai baixar, significa que há mais fome. Para nós, os alimentos ficam mais caros, mas para os pobres do mundo é não terem comida. Portanto, esta guerra tem uma implicação global e o mundo precisa que haja paz. Mas tem que haver uma paz justa e não seja a paz ditada por Trump. Mas lá está, Donald Trump vai querer sempre criar a tal narrativa de que venceu esta guerra. Exatamente. Não se irá submeter a uma humilhação, digamos assim. Não, exatamente. Os Estados Unidos são o maior império militar da história da humanidade. Nunca houve na história do mundo uma potência militar tão forte como os Estados Unidos. Mas para vencer um povo habituado ao sacrifício, com uma cultura religiosa de sacrifício, como são os xiitas, derrotar, levá-los a abdicar, é preciso mais do que este bombardeamento. Eles já bombardearam sítios dezenas de vezes, o mesmo sítio. Portanto, isso não chega, é preciso tropas no terreno para uma vitória militar. Só que os Estados Unidos, que não conseguiram uma vitória militar clara no Iraque, que é um território relativamente plano, isso seria impossível num território montanhoso e muito difícil e com mais população e melhor armado do que o Irão. Tropas no terreno no Irão significariam para os Estados Unidos um desastre muito maior do que o Vietnã, do que o Afeganistão ou do que o Irão. Em termos mesmo de complexidade, diria, obrigar a uma força unida. Exatamente. Por parte das tropas. E os Estados Unidos tiveram agora uma vitória importante, que foi a recuperação dos pilotos dos aviões. Se eles tivessem morrido, seria já um golpe profundo para Trump. E, Alexandre, olhando para estas últimas declarações do Irão, a dizer que com ultimatos vai ser muito difícil haver negociações, parece-te que o Paquistão tentou acelerar pelo menos este plano de paz, esta proposta, para que não se chegasse até amanhã às 8 da noite, o horário estipulado por Donald Trump, sem nenhum avanço?
como o Armando disse bem, é do interesse do Paquistão também que haja exatamente um diálogo. Tem havido, de facto, o Paquistão tem sido um dos principais intervenientes no diálogo entre o J.D. Vance, o Witkoff, com o regime iraniano. A verdade é que, e nesse aspecto, o Irão tem, de certa maneira, esse trunfo e razão, que é difícil fazer diálogo quando temos o presidente norte-americano erudindo as funções presidenciais norte-americanas, basicamente a disparar vernáculo, e vernáculo feio. Aliás, a nossa tradução, uma tradução bastante... com toda a civilidade, o presidente Trump não usou a expressão sacanas com a maior... Não foi apenas sacanas, foi precisamente mais agressivo. Foi um palavrão muito feio. Sim. E, portanto, quando temos um presidente nas redes sociais a disparar desta forma e sem qualquer controle contra um outro regime, sem olhar a questões diplomáticas, a questões de relações internacionais, é normal. Ponto número 1, por aí é difícil chegar a entendimentos, ou pelo menos é um entrave ao entendimento. Ponto número 2, também não ajuda o facto da coligação norte-americana e de Israel já ter bombardeado também infraestruturas civis. Estamos a falar de universidades, estamos a falar de hospitais, estamos a falar de várias infraestruturas que não só têm depois impactos junto à população, como também alguns dos ataques têm efeitos já roça. Fala-se já roçar crimes de guerra. Teremos outras pessoas aqui no nosso painel mais qualificadas para falar sobre isso, mas efetivamente desta maneira é difícil chegar a entendimentos pelo que Donald Trump tem feito. Por outro lado, também é difícil chegar a entendimentos estando o Estreito de Hormuz cortado. Olhando para agora as negociações, o que está em cima da mesa, aquilo que era o ideal seriam 45 dias. Aquilo que alguns órgãos de comunicação têm avançado em conversas com algumas das principais figuras da mediação se não for possível 45 dias de cessar-fogo, pelo menos um menor espaço de cessar-fogo para que se possa criar condições para 45 dias, porque 45 dias já dá tempo de diálogo para se chegar a um entendimento entre partes. Caso não seja possível, um menor espaço, poucas semanas, para efetivamente possa haver uma ponte entre os dois países que atualmente não existe. Aliás, já tivemos Donald Trump no passado a dizer que existem atualmente conversas com o Irão e o Irão a desmentir logo a seguir, a dizer que isso tudo é na cabeça de Donald Trump. Para finalizar, também é preciso compreender qual é que é o endgame disto, qual é que é o objetivo de Donald Trump. Eu não consigo dizer neste preciso momento qual é que é o objetivo de Donald Trump, se é proclamar a vitória, como o Armando referiu bem, se é proclamar a vitória, ou como alguns académicos nos Estados Unidos já falam, se criar instabilidade interna nos próprios Estados Unidos para poder reforçar o seu poder com ferramentas constitucionais e até, quiçá, uma espécie de alegado golpe de Estado. Seria interessante esse ponto de vista também ser explorado. Já voltamos aí, Alexandra, mas falaste em crimes de guerra. Doutor Pedro Proença, no fundo já está bloqueado o Estreito de Hormuz, já foram atacados alvos civis, universidades também, hospitais. O que é que Donald Trump ainda não fez naquilo que diz respeito a ofensivas que possa fazer a partir de amanhã, terça-feira, 8 da noite, caso o Irão não aceite um acordo ou não reabra o Estreito de Hormuz? Que tipos de crimes de guerra é que faltam ser cometidos? Boa tarde, Madalena. Boa tarde a todos. Bem, deixa-me dizer-te antes de mais que há aqui duas perspectivas diferentes. Eu estou convicto que militarmente é possível, de facto, controlar o Estreito de Hormuz. Outra coisa é pôr um fim a esta guerra. São dois planos completamente diferentes. Eu acho que os Estados Unidos têm capacidade militarmente para reabrir integralmente o Estreito de Hormuz. Outra coisa muito mais discutível é se têm capacidade, no fundo, para fazer um prolongamento desta guerra sem objetivos definidos. São duas coisas diferentes. Eu estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer nas próximas 24 horas, onde vai incidir esta alegada fúria de Trump relativamente a objetivos militares. Depois, para dizer o seguinte, crimes de guerra, em termos de direito internacional humanitário, existirão a partir do momento em que se comprove que alvos civis foram atingidos intencionalmente. Isto é, que o alvo primário era o alvo civil. Isto é, teria que se comprovar, e estou a falar numa linguagem puramente formal, no âmbito daquilo que é a intervenção típica do Tribunal Internacional de Justiça,
é basicamente comprovar que o alvo primário era um alvo civil, neste caso um hospital, uma universidade, e que não foi um dano colateral, digamos assim. Só assim é que se pode definir se estes ataques foram feitos indiscriminadamente, sem ter em conta alvos precisamente militares, ou se foram dirigidos especificamente tendo em conta que poderiam atingir alvos civis. E isto tem que ser comprovado, obviamente. Nós não podemos entrar aqui numa lógica no plano jurídico, obviamente no plano político podemos tirar aqui outras interpretações, mas no plano jurídico, para sermos rigorosos, não podemos estar a antecipar conclusões de que houve aqui efetivamente crimes de guerra. Porque aí também temos que dizer que o Irão, obviamente também, até antes dos Estados Unidos e Israel, também procurou atingir alvos civis, e temos que dizer isso uma realidade. E, portanto, essa imputação teria que ser sempre feita nas duas vertentes, o que sempre se lamenta. Agora, no plano daquilo que é a aplicação do direito internacional humanitário, isto é sempre complicado. Obviamente que nós sabemos que a capacidade de coerção, de coercibilidade, de aplicação em concreto, de sanção por parte do direito internacional humanitário... Mas tenho uma nova informação. Os espanhóis veem Donald Trump como maior ameaça à paz mundial à frente de Putin. É uma sondagem que foi revelada agora pelo jornal El País, revela um profundo pessimismo sobre o futuro do planeta. Quando se pede aos inquiridos que escolham os líderes que mais põem em perigo a paz mundial, Donald Trump é apontado por 81% face aos 79,3% que citam Putin e aos 71,2% que mencionam Netanyahu. Os restantes líderes ficam mais distantes. O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, chega aos 62,9%. O norte-coreano Kim Jong-un aos 62,25% e com uma distância ainda maior, o chefe de Estado da outra superpotência, o chinês Xi Jinping, que fica nos 49,3%. Pedro Proença, penso que isto até é interessante para a nossa conversa, porque se os espanhóis já veem Trump como uma maior ameaça à paz mundial à frente de Vladimir Putin, que leva uma guerra na Europa há anos, é extremamente oportuno esta sondagem que acabou por ser revelada pelo El País. Eu não creio que Donald Trump, com o perfil que tem, não será particularmente sensível a este tipo de sondagens. Isso parece-me mais que óbvio. Portanto, para Trump, os espanhóis pensarem para a direita ou para a esquerda é exatamente igual ao líder. E, portanto, a utilidade que estas sondagens têm, então, têm a utilidade, obviamente, no plano da percepção local que as pessoas têm, no plano da influência que pode ter sobre alterações na política Trump, isso não acredito rigorosamente e temos de ser pragmáticos. Mas voltando aqui à questão inicial, volto a dizer, infelizmente nas guerras há danos colaterais que implicam mortes civis. É um facto lamentável em todas as guerras, aí de facto o aspecto atroz e dramático das guerras. Mas para o direito internacional, e basicamente é essa área que eu tenho aqui que esclarecer, uma morte de um civil num contexto de guerra não é automaticamente um crime de guerra. Tem que se comprovar que aquele alvo, que aquele civil foi morto especificamente por fins que não têm a ver propriamente com o conflito militar. Agora transpondo isto para Hormuz, o direito internacional humanitário para Hormuz. Há aqui, de facto, uma questão que é interessante. Vamos supor que o alvo preferencial agora dos ataques em Hormuz eram navios civis. Podia-se falar objetivamente de crimes de guerra. Vamos supor que colocar minas no extremo de Hormuz tem aptidão para atingir não só alvos militares, mas também para infligir danos em navios civis que nada têm a ver com o conflito militar. Estamos também a falar de crimes de guerra. Portanto, a expressão crimes de guerra é abrangente, pode ser utilizada politicamente, mas eu acho que neste caso serve tanto a conduta de um lado como a conduta do outro. E é isso que se lamenta. Portanto, quando o Irão alegadamente faz a minagem do Estreito de Hormuz sem aparentemente estar a discriminar alvos militares e civis, pode-se falar em crimes de guerra. Obviamente, se os Estados Unidos ou os seus aliados atacarem alvos preferencialmente civis sem uma fundamentação militar, estão também a cometer crimes de guerra. Portanto, temos que ser muito cuidadosos e muito rigorosos nesta análise para não criarmos aqui uma espécie de narrativa ainda mais dramatizada da questão. Agora, muito sinceramente, deixa-me eu dizer o seguinte. Continuamos a tentar perceber exatamente qual é o objetivo e a intenção de Donald Trump. Eu volto a dizer aquilo que já disse aqui previamente. Eu não sei até que ponto esta postura do presidente americano, que não tem nada de política, é um homem de negócios, não será verdadeiramente intencional e que não vai obrigar os analistas internacionais a fazerem um shift da sua posição no sentido de percepcionarem, fazerem uma análise um bocadinho diferente deste perfil complicado. Da parte de Israel, aquilo que eu posso e a percepção que eu tenho é que cada dia é um objetivo alcançado. Basicamente porquê? Porque para Israel qualquer alvo que implique a diminuição da ameaça à sua existência é sempre um objetivo conseguido. Armando, mas como é que vamos quebrar este círculo que não parece ter fim? Peço desculpa, já te coloco a questão. Primeiro vamos ouvir Donald Trump, que